Então, bom dia. Ah, hoje eu vou falar sobre... Deixa eu arrumar aqui. Eu vou falar sobre R$ 0 de funções, né? Eu aproveitei um material disponível na internet dessa professora doutora Yara de Souza Tadano, e é um material, né, eu achei bem montado, ela é da UTFPR. Tá? Bem, a atividade que a gente está resolvendo, né, que está finalizando nesse semestre, é achar raízes de funções. Então, basicamente, se a gente pensar em variáveis, em funções de uma variável, a gente tem isso daí, o f de x igual a zero. A gente tem que achar o x que isso aconteça, tá? Bom, aqui apresentou uma motivação, né, a situação de gases de Van der Waals. Você tem a equação da pressão, tem o volume, temperatura, está escrita dessa forma, onde A e B, né, são B é o volume das moléculas, a atração entre as moléculas nas bordas do recipiente. Tá? Eu não vou entrar em detalhes, até não olhei isso aqui com calma, mas de qualquer forma, o problema aqui ele acaba ficando dessa forma aqui para achar o V. Então, a gente tem aqui um polinômio de terceiro grau e tem que achar, né, quais são as raízes desse polinômio. Tá? Então, o V vamos ser basicamente isso. As raízes, né, vão satisfazer essa condição que está aqui e vai resolver o problema físico. Tá? Onde pressão, temperatura e é uma constante aqui. Bom, a solução exata de a função de x igual a zero, né, basicamente a gente tem a de segundo grau, né, delta, b ao quadrado menos 4ac e tudo mais, e tem algumas outras situações de funções trigonométricas. Geralmente a gente não tem uma solução exata. Tá? Algumas situações você vai ter um x, né, ele pode ser um número complexo, né, ter uma parte imaginária, mas aqui o interesse nosso é só números reais. Então, inclusive, em algum momento, talvez lá do estudo dirigido tenha raízes reais de funções reais, algo assim, só para ficar bem claro, você percebe que dá para complicar, né? E, como a gente sabe, né, graficamente, os zeros reais são representados pelos abscissas dos pontos de acordo com o intercepto ou eixo. Tá? Então, aqui, eu tenho essa posição aqui, uma raiz, outra raiz, aqui outra raiz. Aqui eu tenho uma raiz e outra raiz, certo? Isso daí a gente conhece bem. Esse aqui é a parte importante para os dois estudos dirigidos, que no primeiro estudo dirigido, a gente tem um processo chamado de isolamento. Então, veja, eu vou voltar aqui, né? Olha só, vamos pensar temos essa função. O que eu quero, o que os métodos numéricos têm que me fornecer é um valor mais próximo possível, de acordo com a precisão que eu preciso, a precisão que eu demando, dessas raízes, tá certo? Então, né, como, em primeiro lugar, né, a gente não vai ter o gráfico, vamos imaginar dessa forma, a gente não tem isso, a gente só vai ter a função, a expressão dela, tá? Sei lá, um x ao cubo e alguma coisa, supondo, x à quarta, a gente só tem, né, a função, o f de x a gente tem, tá? Como tinha naquele caso do gás de Van der Waals, aqui a gente, né, a gente vai ter na mesma situação, tá? Então, o que a gente tem que fazer é como a pergunta, né, para resolver esse problema numérico, como que a gente pode chegar nessas raízes? Tá? Esse é o ponto e isso que a gente vai ver. A primeira etapa, eu já vou passar para esses slides, a primeira etapa, fase 1, tá?
localização ou isolamento. Eu usei esse termo, isolamento das raízes. Ou seja, a gente vai obter um intervalo que vai ter a raiz, certo? Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu posso, de repente, o intervalo pode ser de 0 até um valor aqui, e óbvio que a gente tem aqui uma raiz no meio. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Ou a gente pode achar aqui também outro intervalo, e aqui também outro intervalo. Tá? E a segunda etapa, no primeiro estudo dirigido, a gente tem que fazer essa implementação do isolamento. Na segunda etapa é o refinamento. Tá? Então, aqui, basicamente, o que a gente quer é ter um intervalo que tem uma raiz. Na fase 1. Na fase 2 é refinar, colocar, chegar a um valor mais preciso. Tá? E a gente vai estipular lá, depois a gente vai falar disso, é o epsilon. E com o epsilon, sei lá, 10 a menos 2, 10 a menos 3, uma precisão, onde ele, não, na verdade, o que vai fazer, ele vai reduzindo esse intervalo. Tá? Então, se nesse intervalo tem uma raiz, os métodos na fase 2, eles vão reduzindo esse intervalo até chegar no valor bem, né, bem menor que a minha precisão, que eu tenho interesse. Tá? Isso. Bom, nessa fase é feita uma análise teórica e gráfica da função f de x. No nosso caso, a gente não vai fazer gráfico. Tá? Aqui está supondo uma situação onde a gente... Óbvio que vocês podem, né? Mas eu não demandei isso no estudo dirigido. Vocês podem, né, gerar o gráfico para ver o resultado, né? Entender melhor qual o processo. Mas, né, em princípio, a gente não vai usar. O sucesso da fase 2 depende fortemente da precisão dessa análise. Depende desse isolamento. Tá? Bom, esse é um ponto importante, eu acho que, inclusive, no estudo dirigido, eu passei umas referências, tá? É um material muito bom, que eu tenho usado bastante na física computacional, que está disponível no YouTube. Então, basicamente, ele explica, eu esqueci o nome do rapaz, do professor, mas ele mostra como são os métodos, teoremas, aqui ele está explicando lá, e inclusive resolve algumas situações. Tá? E é muito importante assistir, porque aí você consegue isso. Propositalmente vai ajudar e muito na resolução dos estudos dirigidos, tá? Principalmente do primeiro estudo dirigido que tem esse tema. Tá? Esse primeiro teorema, se a gente tem uma função contínua no intervalo AB, esse é o ponto importante. Tá? Se você pega a função vezes a função no ponto A, vezes a função no ponto B, der negativo, então existe pelo menos um ponto que é um zero da função. Tá? Vamos ver se ela mostra aqui exatamente essa situação. Se eu pegar a função, né, nesse ponto e multiplicar pela função desse ponto, vamos ver só pelo lado do sinal. Essa função aqui é negativa. Essa função aqui é positiva. Então, negativo com positivo dá negativo. Tá? Então, é isso daqui. Essa é a ideia básica. Então, se você acha um ponto e acha outro ponto e faz esse f de A vezes f de B e der negativo, ali você tem pelo menos uma raiz. E é aqui a raiz está exatamente aqui. Certo? Bom, pode acontecer essa situação também. Né? Observe que o f de A é negativo, o f de B é positivo, né? Mas só que eu tenho 3 raízes aqui. Tá? Então, o teorema garante que seja pelo menos uma raiz. Tá? Esse caso também tem 2 raízes, continuando o f de A vezes o f de B, né? O produto
ele é negativo. Tá? Bom, sob a hipótese do teorema 1, se a derivada de x existir e preservar o sinal no intervalo a e b, então este intervalo contém um único zero de f de x. Vamos ver aqui. Ó. Veja só, aqui o f de A é negativo, o f de B positivo. Então, o produto de f de A com f de B é negativo. Certo, então tem pelo menos uma raiz. Agora, o ponto é esse. A derivada, observe que a derivada ela é crescente, ela é positiva, e continua positiva durante todo o intervalo. Tá? Então, é esse o ponto que estava mencionando aqui. Ó. Preservar o sinal, ou seja, a derivada ela fica positiva durante o intervalo todo. Então, isso quer dizer que vai ter apenas uma raiz. Tá? Apertei o botão errado. Aqui. Nesse caso aqui, ó, o f de A é positivo, o f de B é negativo, o produto é menor que zero, é negativo, e a derivada fica negativa, e então eu tenho só uma raiz aqui no intervalo AB. Tá? Então, uma forma de isolar a raiz de f de x, e essa ideia que é para implementar, é tabelar os valores de f de x para vários valores de x e analisar as mudanças de sinal de f de x e o sinal da derivada nos intervalos em que f de x mudou de sinal. Essa é a ideia básica do código. Você escolhe um intervalo, sei lá, pode escolher menos 100, tá? Estou exagerando. Vocês escolhem um intervalo, vão de menos 100 até 100 e vai monitorando, vai, sei lá, vai mudando de meio em meio, de 1 em 1, que seja. Isso pode depender muito da função, né? Então, aí, o que acontece? Ele vai observar quando mudar o sinal do f, do x que está pedindo, e também quando mudar de sinal, como que vai estar o sinal da derivada, tá? E aí, basicamente, com isso já consegue fechar a parte do isolamento. Eu ainda pretendo fazer um código daquela forma como eu apresento para vocês no YouTube, mostrando essa ideia e pelo menos um método, tá? Mas ainda está cedo de apresentar isso, porque senão, né, talvez alguns possam até copiar a ideia em vez de tentar, né? Bom, então aqui é um caso, considera a função x ao cubo menos 9x mais 3. Como que é o sinal dela? Então, de menos infinito, menos 100, vai tudo negativo, negativo. Quando chega no menos 5 ainda está negativo, aí quando vai para o menos 3 é positivo. Depois a função fica negativa, depois fica positiva. Então aqui a gente tem um intervalo, olha, né, de menos 5 a menos 3, que tem pelo menos uma função. Nesse daqui também tem pelo menos uma função, perdão, uma raiz. E nesse daqui também tem pelo menos uma raiz. Como aí, ó, né, aí, x ao cubo é para ter 3 raízes, então, se eu não olhar a derivada aqui, não vai fazer diferença, porque aí eu já encontrei 3 intervalos de raízes, e são as 3 raízes desse polinômio, certo? Qualquer coisa, eu estou com um chat aberto aqui, vocês podem perguntar pelo chat ou falar mesmo, tá? Bom, então aqui a gente tem os 3 intervalos, e esses 3 intervalos, olha só, né, eu sei onde está a raiz, mas agora esses intervalos, dependendo do seu problema, às vezes há um problema físico, por alguma situação, o i tem que ser positivo, então você vai trabalhar nesses 2 intervalos aqui. Então aí você vai para a próxima etapa usando um dos métodos para refinamento, tá? E lá no subdirigido, no primeiro subdirigido é o método da abscissão. Ele é simples, método, talvez a gente veja aqui ainda.
E depois tem outros métodos, tá? Método de posição falsa, método... Aí, conceitualmente, o método ponto fixo, ele muda umas coisas. Inclusive, eu acho que eu não devo ter colocado algumas coisas disso no estudo dirigido. E aproveitando o método ponto fixo, aí vai para o método de Newton-Raphson. Exatamente, Murilo. A ideia aqui, não, peraí, calma lá. O sinal, ele vai da derivada, tá? Ele vai te passar a informação se tem apenas uma raiz, tá? Então, por exemplo, aqui, esse aqui é o sinal, olha só, é a função. Então, o que acontece? Eu estou vendo o sinal da função. Quando a função mudou de sinal, é que cruzou o eixo. Se cruzou o eixo, tem uma raiz ali, tá? Isso é a função mesmo. Agora, se você quer garantir que tenha só uma raiz, por exemplo, de -5 até -3, ó, a função era negativa, foi positiva, então, nesse intervalo aqui, a derivada, é óbvio que eu posso analisar, eu tenho a função aqui, né? Vai dar 3x menos 9. Então, nesse intervalo aqui, a derivada vai ser crescente, porque ó, ficou positiva a função. Tá? Aqui é decrescente, aqui é crescente. Então, eu tenho que observar isso, tá? Se eu quero garantir. Nesse caso, não vai ser necessário. Deixa eu só... Isso aqui. Bom, então ele conseguiu o isolamento. Se f de A, f de B é maior que zero, então podemos ter várias situações no intervalo B, conforme mostra os gráficos a seguir. Tá. F de A, aqui é positivo, f de B é positivo, então vai ser maior que zero. Olha só, aqui, se usar o f de A, f de B é maior que zero, não quer dizer que não tenha raiz, ó, tem duas raízes aqui, tá? Aqui também, ó, tem uma raiz, tem aqui. O f de A é positivo, o f de B é positivo. O que mais? Bom, aqui eu começo a falar de análise gráfica, tá? Bom, vou deixar essa parte aqui. Vamos passar para a etapa de refinamento, tá? É o nosso caso, nos nossos estudos dirigidos, a gente vai ter vários métodos de refinamento, tá? Eles têm muita coisa em comum. O código pode ser aproveitado, inclusive, tá? Eu recomendo que eu aproveite. A questão é saber colocar um novo método, tá? Então, primeiro a bissecção, depois posição falsa, depois os outros. Método iterativo consiste em uma sequência de instruções que são executadas passo a passo, algumas das quais são repetidas em ciclos, tá? Para refinamento de abstração inicial para a raiz, pode ser colocado em um diagrama de fluxo. Vamos ver esse método iterativo, essa é a ideia dos nossos casos. Então, a gente tem os dados iniciais. Basicamente, a gente tem o intervalo, né? Cálculos iniciais, depende do método. K igual a 1, é a primeira etapa, a primeira iteração. Iteração não é interação. E aí, calcular a nova aproximação. Então, ele tem um intervalo e ele, né, tenta reduzir esse intervalo. Essa aproximação está próxima o suficiente da raiz? Isso daí vai ser os nossos critérios de paradas, que a gente vai ver mais para frente. Se atender o critério de parada, a gente finaliza o código. Se não, pode ter outros cálculos, depende do método. Pode ser que não tenha nada aqui. Ele aumenta o K em 1, ou seja, se ele é 1, vai para 2, e aí volta e faz tudo de novo. E vai indo, vai para a etapa 3, 4, até refinar da forma como eu tenho interesse, da forma da minha necessidade. E óbvio
pode não dar certo, sabe? Então, inclusive, um dos critérios de parada é quando o K é maior que um certo valor, por exemplo, 100, ele para porque, olha, alguma coisa não deu certo, tá? Então, também tem isso e a gente vai ver depois nos critérios. Tem que ter isso no código. Então, aqui eu coloco o critério de parada, tá? Eu provavelmente, eu acho que coloquei no dirigido alguma coisa nisso. A primeira coisa é... Deixa eu ver com a anotação dela. Aqui seria... essa seria a raiz. Os caras estão sofrendo próximos da raiz exata. Tá. O que acontece aqui é porque, primeiro, esse daqui, né? Se você colocar esse daqui é o palpite nosso para a raiz, e esse daqui seria a raiz exata, mas eu não tenho a raiz exata. Eu estou usando um método exatamente para obter a raiz exata. Tá? Então, na verdade, a gente vai comparar com o resultado anterior. Ou vamos usar, depois a gente vê melhor sobre isso. Ou nós vamos usar o simples fato, se o f de x for menor que um certo valor, por exemplo, se o f de x for menor que 0,01, ele está bem perto de zero, entendeu? Então, assim, esse valor seria uma raiz. Tá? Não precisa ser um f de x igual a zero para... Né? Depende muito da precisão que eu tenho interesse para isso. Tá? Então, às vezes, eu quero bastante precisão, 10 a menos 8. Então, se o f de x for menor que 10 a menos 8, para mim, seria quase zero, já seria suficiente. Então, depende de cada caso. Tá? Bom, aí que está. Se não conhecemos o valor exato da raiz, aí o que acontece é que a gente avalia, certo? Chama de erro absoluto, é o quanto o quanto varia o valor do x de uma iteração para outra. Então, essa aqui é da iteração anterior, essa aqui é a iteração atual, k menos 1, k, e aí, se o módulo disso é menor que uma certa precisão, tá? Ou pode ser um erro relativo, né? Dividindo por x de k. Então, esses são métodos de critério de parada, tá? O epsilon é basicamente, né? A gente vai ver que essa diferença entre A e B, ou seja, B menos A, seria o epsilon, tá? Então, se, por exemplo, o A é igual a 1, o B é 2, então, num primeiro momento, o epsilon é 1, né? Seria 2 menos 1, 1. É um número grande. Então, a gente vai... eu quero que essa diferença seja menor que 10 a menos 2, ou seja, 0,01. Então, aí eu, né, tenho que ir refinando usando o processo. Tá? Esse é outro ponto. Né? Às vezes a gente não tem as duas condições satisfeitas. Né? Duas condições são essas aqui. Né? O intervalo pequeno ou ele próximo. Então, a gente usa só um ao outro. Tá? É possível. Bom, ela coloca alguns exemplos aqui numa situação. Observem que nesse ponto, esse x com a barrinha é uma tentativa para a raiz, né? De acordo com o critério, ele já de precisão, ele já está considerando que ele já está perto o suficiente do zero, a função, ou seja, esse primeiro critério de parada satisfeito, mas observem que não está tão perto da raiz, a raiz está aqui, né? Então, o segundo, esse critério aqui da diferença, né, do erro absoluto, ele está bem afastado ainda. Ou seja, essa diferença aqui é bem maior que essa daqui, ó, tá?
esse intervalo aqui. Então, mas isso aqui pode ser usado como critério de parada. Ó, isso foi satisfeito, já está perto do zero. Mas não, engraçado, apesar de que não está tão perto da raiz. Né? Ou uma situação diferente, olha só, ele está perto da raiz, mas o valor dele, ainda a função tem um valor alto, olha só, está aqui. Então, é a situação oposta. Ele está perto da raiz, é o que tem essa primeira parte, mas o valor da função nesse ponto ainda, né, ainda está acima da precisão, mas está perto da raiz. Né? Ou pode acontecer os dois casos sendo insatisfeitos. Está perto da raiz e está perto, o f, esse palpite aqui, ele está, o f de x barra está perto do zero. Tá certo? Ou seja, os dois sendo satisfeitos aqui. Tá? É o que eu falei agora há pouco, a gente tem a questão do número máximo de interações, né? Então, no estudo dirigido eu coloquei 100. Então, se o código passar de 100 interações, para e alguma coisa está dando errado. Tá? Eu acho que nesses casos, com certeza é menor que 20. E provavelmente, possivelmente, é menor que 10. Porque eu pedi no primeiro estudo dirigido para fazer uma resolução no papel, para ver o processo. Então, se você estuda o processo, se você sabe fazer ele no papel, aí você pode ir lá fazer o código. Se você não entende direito como que são feitas as contas do método, né? Como os vídeos que estão indicados no estudo dirigido, né? A ideia é essa, de você entender bem. E é importante fazer essas contas, não só simplesmente, tá, entendi. Não, faça conta, não tenha preguiça para isso. Feito isso, aí você passa para a implementação e aí vê. Além do que, você vai ter um resultado para comparar. Tá? Então, se seu código começar a dar algum erro, se você tem uma resolução no papel, né, você tem grande chance de corrigir o bug no código, as falhas no código, e depois poder utilizar sem problema algum. Tá? Bom, os métodos iterativos, a bissecção, falsa posição, posição falsa, método ponto fixo, Newton-Raphson, secante. O único que eu não coloquei, eu tinha até, mas eu falei, vai ficar, é o secante, tá? Então, mas já vai ter bastante trabalho. A bissecção está no primeiro estudo dirigido, e no estudo dirigido, acho que deve estar liberado hoje, foi liberado hoje, tem esses 3 aqui. Tá? Lembrando que aproveite um código de bissecção para esse daqui, com certeza, e para esses outros 2 também. Tá? Então, vocês podem ver a opção que vocês acharem melhor. Se vai ser, né, se você vai fazer 4 códigos parecidos, apesar disso, parecidos, ou você faz um código, roda, faz o outro, comenta, faz o outra parte, faz essas modificações, tá? Aí fica a critério de vocês veem a melhor forma, e qualquer dúvida fala comigo, tá? Deixa eu... O método da bissecção. É esse daqui que eu vou falar para vocês, a ideia é bem simples. Ela, aqui, tem que lembrar, a gente já fez um isolamento, a gente já tem um intervalo, a gente sabe que é A e B, então esses são dados iniciais. E a gente viu que existe uma raiz ali no intervalo, uma única raiz. Tá? Então, essa é uma condição, passou o intervalo. O objetivo desse método e de outros é basicamente reduzir esse intervalo. Então, se você tem intervalo, o A está aqui, o B está aqui, a ideia é reduzir o intervalo. Tá?
Como que ele faz isso? Aí os critérios de parada são basicamente esses dois. O intervalo chega a ser menor que um valor de precisão ou, né, a função no valor que eu estou calculando ela seja menor que um outro valor de precisão, em modo. Tá? O que ele faz é sucessiva divisão de AB ao meio, exatamente ao meio. Vejam só. Né, graficamente vai ficar bem melhor. Se você tem aqui o A, aqui o B, aqui está a raiz. Tá? No primeiro momento, o x0, ou seja, seria, vamos dizer, o primeiro palpite para a raiz, ele vai ser o ponto médio entre A e B. Então, é A mais B dividido por 2. O x0 é isso. Inclusive, está dirigido. Vocês vão ver. Ó. Única equação. A mais B dividido por 2. Tá? Eu não lembro o que eu coloquei. X, provavelmente. Aí ele fica aqui. Aqui, você pode verificar, olha só. Depois que eu acho esse valor, onde fica o meu intervalo? É óbvio, graficamente é fácil. Tá? A pergunta parece meio boba, mas para o código vocês vão ter que dizer. Onde fica o intervalo? Entre A e o x0 ou entre o x0 e o B? Entre o x0 e o B, vocês estão vendo, não tem função aqui, não tem raiz. É óbvio que o código tem que escolher que vai ficar agora o intervalo, depois dessa primeira iteração, ele vai ficar entre A e x0. Tá? O x0, o B passa a valer x0. Aqui, ó. Tá aqui, bem aqui. Então, o intervalo, depois que ele fez isso, o código tem que perceber isso. E aí o valor de... O novo intervalo vai ser A e esse vai ser o B. Tá? Você vê que já reduziu na metade. Então, mas o intervalo é aqui. Quando você tem agora essa situação, né, passando daqui, ó, como está indicado, está muito bom esses gráficos, essa apresentação da professora. Quando você tem o A e esse aqui é o novo B, o ponto médio vai dar aqui. A questão é essa. Então, qual que vai ser o novo intervalo? Esse vai ser o novo A e esse vai continuar sendo o B. Tá? Porque vocês estão vendo que a raiz está aqui. Então, certo? Então, esse vai ser o novo A e esse vai ser o B. Feito isso, aí aqui é o A, aqui era o B, o ponto médio já praticamente chega, graficamente aqui, pela escolha que foi feita, o ponto médio entre esse novo A e o B, ele vai dar praticamente na raiz. Tá? Aqui, já vai, vamos, né, graficamente ou visualmente, melhor falando, que atende um critério de parada aqui. Tá? Então, na verdade, ele tem que ficar repetindo até estabelecer um daqueles critérios de paradas. Tá certo? Então, você percebe que o intervalo era AB, reduziu, ficou AB, que é o que está aqui em cima, AB. Depois, reduziu mais ainda, ficou AB, tá? AB. E aí, reduziu mais ainda. Então, aqui ficou o A e aqui ficou o B. O intervalo está nesse trechinho aqui. Tá? E é isso que ele vai fazer, o código. Tá? Por isso que é bom e vai ter um exercício que você coloque esses valores numa tabela, para você veja os valores, você perceba isso. Você faz a conta, usa uma calculadora, o que for, e vai fazendo as contas. Você vai vendo que os resultados vão diminuindo e a cada etapa você tem que verificar a condição de parada. As condições de parada você verifica em cada etapa. É óbvio que aqui eu nem falei nessas duas etapas, porque já tem um gráfico aqui indicando que ele teve que fazer mais. Bom, então, aqui eu acho que vai confundir mais. Esse daqui é bom sempre quando eu tenho um quadro. Tá? Então, eu não vou falar muita coisa aqui, mas basicamente ele tem sempre que
que ir verificando, né? Se você tem aqui um novo valor, você multiplica o f de A vezes o f desse novo valor. Se der menor que zero, a raiz está nesse intervalo. Se não der, está nesse intervalo. Tá? Isso, grosso modo. A gente sabe, desde o começo a gente já sabia, porque a gente escolheu o intervalo onde tem uma raiz. Então, só pelo gráfico, o f de A é negativo, o f de B é positivo. Então, a gente já sabia que tinha uma raiz aqui, pelo menos uma. Na verdade, a gente sabia, pelo critério da derivada, que tem só uma. Ela está crescente aqui, a função. A derivada positiva em todo intervalo. Então, o que acontece? F de A vezes F de B era menor que zero. Quando eu escolhi esse novo valor, calculei esse novo valor, eu vou ter que fazer no código o F de A vezes esse novo valor. Ah, deu menor que zero? Deu, né? A função aqui do x0 está aqui em cima. E a do f de A continua negativa. Então, o intervalo vai ser esse. Se não desse, com certeza seria esse. E aqui? Aqui ele pega, o novo valor é esse. F de A vezes o F desse novo valor, F de A é negativo. O F desse novo valor está aqui, negativo. Negativo com negativo é positivo. Então, o intervalo vai estar na outra parte, do outro lado. Tá? Quando eu faço f de A vezes o f de x1, é para saber se a raiz continua nesse intervalo. Como deu maior que zero, ela está nesse outro intervalo. E é o que acontece. Tá? E aí depois, de novo, aí cai nisso. O x2 é um valor aqui. O f de A2 é negativo, o f de x2 é negativo. Então, o intervalo vai ser para cá. Tá? Então, é um processo de ficar verificando o f de A, f de B, f de A. Tá? E tomando as decisões para sempre incluir no intervalo a raiz. Tá? Deixa eu ver. Bom, aqui eu coloco algum exemplo. Eu não vou falar desse exemplo, eu vou deixar. Eu acho que aqui. Esse aqui é interessante, a tabela, apesar de que seja uma função que a gente não vai trabalhar, apesar de ser uma função, depois eu posso compartilhar esse material e deixar no Google Sala de Aula, mas observe, a gente tem um intervalo, cadê? É um intervalo, o intervalo ela foi obtido graficamente, tá? Então, 2 e 3. E aí, o refinamento. Então, o primeiro valor do A é 2, o B, 3. E aí foram calculando os valores. E achando, esse aqui é o ponto médio, tá? É esse mais esse, dividido por 2. E esse é o valor da função. Esse tipo de tabela que é interessante vocês fazerem, apesar que, né, tem que fazer bastante conta na calculadora, mas é interessante porque você vai vendo o processo do método. Tá? E aqui na sexta iteração, o valor aqui da função era menor do que a precisão exigida no exercício, que era esse 0,002. Tá? E aí ele para aqui. Então, esse vai ser o valor da raiz que ele vai usar. Tá? Então, essa é a ideia do método. Né? Deixa eu só passar mais um pouquinho. Método bissecção, a estimativa. Bom, nós vamos basicamente parar por aqui. Tá? E a ideia, então, para vocês é essa, do método. Né? Esse é o método bissecção. O metaposição falsa. O metaposição falsa, ele muda essa fórmula. O metabissecção, ele pega o ponto médio. Metaposição falsa, ele já usa outra fórmula para achar essa posição. Para tentar, ao invés de, por exemplo, se usou num caso metabissecção vamos pegar esse caso aqui.
foram 6 iterações, de repente o método da posição falsa obtém 4, obtém mais rápido, tá? Fazendo uma conta diferente ali, na estimativa do novo valor do x, da raiz do x, tá? Então, e também tem os outros métodos, que eles variam um pouquinho, mas são bem interessantes. As formas todas estão no estudo dirigido. Eu recomendo que assistam os vídeos. E, óbvio, talvez tenha mais informação do que a gente precisa nos vídeos, mas, né, pelo menos busquem as informações que eu cheguei a demandar de vocês nos estudos dirigidos. Tá ok? Bom, eu vou parar a gravação por aqui. Deixa eu